Glória a Deus, povo de Deus, que bom ter vocês conosco para mais uma palavra abençoada. Que essa palavra venha alcançar você, toda a sua família, toda a sua casa, e que você possa ser cheio da presença de Deus. Então eu quero que você faça uma oração conosco, uma oração bem breve, mas que essa oração seja uma oração para você quebrantar o seu coração na presença de Deus, desligar de todas as coisas e se focar na presença de Deus. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar para todos vocês. Vamos fazer uma oração bem breve. Senhor Jesus, ó Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Pai. Obrigado por mais uma palavra, Pai. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, Deus. Que a Tua presença inunda, Pai, todas as casas, todos os lares, Pai. Às vezes trabalho, aonde for, Pai. Mas que a Tua presença inunda, Pai. Todo o ambiente no qual todos os meus irmãos estão ouvindo esta ministração, Pai. E que Tua palavra, Pai, penetre em nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. O tema dessa palavra é o tema Cristo nos libertou. Aleluia! Cristo nos libertou é o tema dessa palavra de hoje. E eu quero, junto com vocês, estudarmos sobre essa liberdade que Cristo nos chamou para nós vivermos essas maravilhas, né? As promessas, que nem na última palavra eu disse com vocês, nós somos eleitos, que nós somos escolhidos, herdeiros da promessa de Deus e acolhidos também como filhos. E hoje eu quero falar um pouco sobre que Cristo nos libertou. Hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Então vamos nas Escrituras. Eu quero que você abra a Bíblia em Gálatas 5. Pega a Bíblia de vocês. Se você ainda não pegou, pegue a Bíblia. Vamos fazer que nem os bereanos, examinarmos juntos as Escrituras. Porque quando eu estou aqui ministrando, você confere junto a sua Bíblia para nós examinarmos junto a palavra de Deus. Então, Gálatas 5, versículo 1. E lá vai falar assim, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nos aguardamos pela fé a justiça, que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé, que atua pelo amor. Aleluia! Glória a Deus! Aqui no versículo 1, nós vamos entender algo muito importante, que aqui o apóstolo Paulo está começando a explicar para o povo, para nós não voltarmos ao jugo de escravidão, o jugo da escravidão anterior. E na sequência ele vai dizer até mesmo da incircuncisão. E aqui ele começa a nos explicar sobre o quê? Sobre a lei que Deus determinou para Abraão. Lá em Gênesis 17, do 10 ao 14, vai estar explicando sobre isso. Sobre a incircuncisão, que era para fazer a aliança com Deus. Todas as crianças, depois de 8 anos, os homens, eles tinham que fazer essa incircuncisão. E aqui nós vemos que essa lei, que esse jugo da escravidão está falando aqui novamente, era começar a viver o quê? A lei antiga, como se Cristo não tivesse vindo aqui à terra. Por isso que ele fala aqui no versículo 2, ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Porque seria em vão a morte de Cristo. Mas Cristo, ele veio para nos libertar do jugo da escravidão, de anteriormente, das coisas passadas. E aqui nós vemos que Paulo está o quê? Nos alertando, dizendo para mim, para você, e principalmente para o povo judeu. Porque naquele tempo, as pessoas ainda praticavam essas coisas. Elas ainda não
criam que Cristo morreu e ressuscitou muitas delas. Por isso que Cristo ele é crucificado. As pessoas não o receberam. E aqui, Paulo, ele é um dos homens mais perseguidos da Bíblia. Tanto que ele fica preso por muito tempo. O pouco tempo que ele sai, o povo volta a perseguir ele, até prender ele novamente. Porque Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Por isso que em Atos 9 vai falar um pouco da história de Paulo. Mas para frente eu quero comentar sobre isso com vocês. Então aqui, como nós começamos a ver, Cristo, ele veio para quê? Para nos libertar, para a nova aliança, para o jugo, sem ser um jugo de escravidão, mas um jugo de liberdade. Mas qual liberdade é essa? A liberdade da graça de Deus. A liberdade para que nós venhamos viver sobre a graça de Deus, sobre o amor que Cristo derramou naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. E o versículo 3, ele continua falando: de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Então, Paulo, em todo tempo, ele vai alertar as pessoas. Povo de Deus, nós não vivemos mais naquele tempo, no tempo do tabernáculo, no tempo da lei. Nós estamos vivendo na graça de Deus. O acesso que tinha um véu para os santos dos santos, esse véu foi rasgado. Hoje nós conseguimos falar diretamente para Deus. Não precisamos de intermediadores. Quem é o nosso intermediador é o próprio Cristo. Nós já conversamos direto com Ele. E Ele nos ouve. E Ele declara as bênçãos, as maravilhas, os prodígios para as nossas vidas. Por isso que temos que confiar em Deus em todo o tempo. E o versículo 4, vamos continuar lendo. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nos aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé em quem? A fé em Cristo Jesus. A fé no nosso Senhor. É isso que Ele quer de mim e de você. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos dando essa direção. A fé em quem? No amor. No versículo 13, eu quero trazer esse versículo também para nós. E lá fala assim, ó: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Aqui o apóstolo Paulo está falando bem claro para mim e para você. Para nós viver um amor uns com os outros. Um amor mediante a graça de Deus. E não dar ocasião às vontades da carne. Às cobiças, às vontades pecaminosas. E sim o que? Se voltar para a presença de Deus. Se voltar diante de Deus. Inclinar os ouvidos e ouvir todos os direcionamentos de Deus. Deus, o que você acha desse relacionamento? O que você acha disso? Pedir realmente as direções de Deus. E Deus irá te direcionar. E o versículo 14 fala: toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa palavra aqui é muito forte, porque como iremos amar a Deus, sendo que nós não amamos a quem nós nos vemos? Por isso que primeiro nós temos que amar a Cristo e depois ao nosso irmão. Mas como amaremos? Como vamos amar as pessoas no qual nós vemos e as pessoas no qual nós não vemos? Que é Cristo Jesus. Então nós temos que entender isso. Que Cristo, Ele nos amou primeiro. E aqui, esse resumo é sobre isso. Toda a lei se resume num só mandamento: amar o próximo como a nós mesmos. Esse mandamento resume somente isso. E aqui eu quero que nós vamos ler um pouco sobre o Evangelho. O que Cristo deixou aqui para nós? E eu quero que vocês abrem a Bíblia de vocês em Mateus 11. Mateus 11. Abre a Bíblia de vocês.
versículo 28. Mateus 11, versículo 28 ao 30. E lá fala assim, ó. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós começamos a ler lá em Gálatas, o primeiro versículo que nós lemos foi falando sobre o quê? Sobre o jugo de escravidão. Sobre o jugo no qual iremos viver sobrecarregados. Nós iremos viver escravizados ao pecado. O jugo de escravidão. E Cristo nos chamou o quê? Para andar com Ele, junto com Ele. Não é distante. O jugo, na última pregação, eu expliquei um pouco para vocês. O jugo é aquele acessório que usa sobre 2 bois. E eles vão arar a terra, eles vão plantar semente, eles vão carregar determinado tipo de peso para obras de grandes fazendas e até mesmo antigamente, como não existia um carro, então era feito através de carga animal, né? Através sobre as cargas dos animais. Então é 2 bois. E aqui Cristo ele está falando que o quê? Que ele irá andar junto conosco. E a carga que virá vai ser leve. Porque é ele que vai trazer toda a carga. É ele que, se você caminhar junto com ele, é ele que vai te direcionar. Vai por aqui. Não, hoje nós vamos fazer esse caminho. Não, vamos fazer esse atalho. Não, esse atalho vai dar errado. Vamos por aqui, vamos no caminho certo. Então aqui, quando Cristo está falando isso para nós, é para isso, para nos alertar e nos chamar. O meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu quero ler também com vocês, vamos ler só mais uma vez o capítulo 11, para nós não perdermos. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você que está cansado nesse momento, às vezes você está angustiado, sobrecarregado. Essa palavra também é para você, meu irmão. Cristo, ele está te chamando. Por isso que eu voltei novamente para falar isso para você. Cristo quer dar descanso para você. Ele quer dar descanso para a sua alma. Ele não quer ver você sobrecarregado. Muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas demais com as coisas deste mundo. E esquece que tem um Salvador para tirar todo esse fardo, toda essa dor. Até mesmo um peso de culpa. Peça perdão a Deus, que Ele vai te tirar esse peso de culpa, que você vai ficar sobrecarregado, porque a culpa, a falta de perdão faz isso com as pessoas. Você acaba que se sente sobrecarregado demais, não consegue dormir, não consegue viver, até mesmo com ansiedades demais. Então hoje é o tempo de você aprender com Cristo. Ele é manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Pois o jugo é suave e o fardo dele é leve. Então vocês precisam entender isso. Vocês precisam conhecer desse Cristo. Carinhoso, bondoso, humilde de coração. Eu quero ler mais 2 versículos com vocês. Que aqui quando Paulo estava lá em Gálatas, lá explicando para o povo judeu, as pessoas ficavam realmente questionando ele. E quando Jesus esteve aqui conosco, ele também teve aquelas pessoas que perseguiam ele. E em João 8, versículo 31, Cristo vai falar diretamente com um deles. João 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes
na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, aquelas pessoas que eram circuncidadas, aqui Jesus está falando direto com o judeu que começou a crer nele, começou a ter fé em Cristo. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Essa verdade é para você viver em liberdade com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aqui nós estamos falando em João 8. Olha o que João 14 vai dizer para nós também. João 14. Você vai um pouquinho mais para frente. João 14. O versículo 5 e o versículo 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Aqui, Tomé na Bíblia, ele vai ser aquele descrente que andou com Deus, mas não acreditava nas coisas de Deus muitas das vezes. Tanto que quando Cristo volta ressurreto, Cristo manda ele colocar a mão sobre o quê? Sobre os seus furos. Tomé, coloque a mão aqui. Você está duvidando? Tomé assusta e fala: verdadeiramente tu és o Cristo. Aleluia! Então aqui Jesus está falando para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único acesso. Não temos outro acesso a chegar ao Pai. Não há outro acesso. Você pode orar diretamente ao Pai. Através de Cristo Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando nós começamos a ler a incircuncisão, lá em Gênesis 17, do 10 ao 14, é para falar de uma aliança que Deus fez com o povo. Por isso que ele fala que as pessoas elas tinham que fazer essa incircuncisão. Só que hoje nós vivemos sobre a nova aliança. A aliança que Cristo morreu e ressuscitou por amor de mim e por amor a você. Então hoje eu e você podemos ter acesso aos santos dos santos, à glória de Deus, e podemos buscar esse caminho, que é o caminho verdadeiro, que é através de Cristo Jesus, no qual viveremos eternamente todos os dias de nossas vidas. Então nunca perca o foco, nunca se distraia e nunca volte a cometer as velhas práticas. Nunca volte ao tempo antigo. Sempre busque Cristo, o nosso alvo, o autor e consumador de nossas vidas, para que vocês tenham uma vida plena, uma vida diante de Deus, cheia de amor, gratidão, bondade, fidelidade, amor próprio, domínio próprio e ter amor pelo seu irmão. É isso que Cristo quer de mim e de você nesse dia de hoje. Que Deus venha te abençoar e que você gaste um tempo de oração para que você e toda a sua família seja cheio da liberdade de Cristo. Que Deus te abençoe.